Fala, galerinha linda do meu coração, tudo bom com vocês? Tô com muita saudade, como eu sempre falo, e hoje a gente vai estar falando sobre o segundo esporte da família do técnico combinatório. Na aula passada a gente falou sobre a ginástica artística, vocês conheceram o que era a ginástica artística, como a ginástica artística acontecia, e hoje a gente vai estar falando sobre a ginástica rítmica. Tio, qual é a diferença da ginástica artística para a ginástica rítmica? A diferença é um pouco grande. Não é uma diferença muito pequena. Por quê? A ginástica rítmica, a ginástica artística, para falar a verdade, a ginástica artística que a gente viu na aula passada, ela é feita simplesmente com o próprio corpo. Ela tem o uso dos aparelhos, que a gente viu, todos aqueles aparelhos, mas toda ela é feita com o próprio corpo. A ginástica rítmica, ela já tem um pouquinho de diferença. A ginástica rítmica, ela é feita não só com o corpo, ela tem a junção do corpo, ela junta o corpo, os movimentos que a gente precisa fazer com o corpo, com alguns equipamentos, que a gente vai ver daqui a pouco no decorrer dessa nossa aula. Só que antes da gente chegar nessa parte, eu queria muito passar para vocês um pouquinho, como eu sempre falo, da história, para vocês saberem como que essa ginástica aconteceu. Então, para a gente poder saber como essa ginástica aconteceu, a gente precisa começar uma historinha. E qual é essa historinha? A historinha conta que essa ginástica, ela é mais nova um pouco do que a ginástica artística, que a gente viu no ano passado. A ginástica artística, como a gente viu, ela foi nascida onde? Ah, boa resposta. Ela foi nascida na Grécia. Ela nasceu na Grécia por causa dos deuses gregos. Porque as pessoas que moravam lá na Grécia, elas ficavam desesperadas para ter que ficar fortão, para ter que ficar definido, para ter que ficar em forma, para ter que ficar fininho, magrinho, bonitinho. Para quê? Para poder mostrar para os deuses que eles também tinham um corpo bonito, um corpo que era, naquela época, o que tinha que aparecer era muito o corpo, tanto é que as roupas que eram usadas na Grécia mostravam um pouco o corpo. Então, por isso eles inventaram a ginástica, porque eles precisavam fazer alguma coisa para manter esse corpo em forma. Então eles inventaram a ginástica e através do que eles fizeram para manter os seus corpos em formas lá na Grécia, é que um tempo depois foi usado por um rapaz para se montar a ginástica artística, que virou, a partir daquele momento, um esporte. Com a ginástica rítmica não é diferente. A ginástica rítmica pegou muita coisa, ou muito, da ginástica artística. Os movimentos que a gente viu lá na ginástica artística, os movimentos de cambalhota, estrelinha, de saltos, tudo isso foi pego pela ginástica artística, rítmica, para ser usado para ela. E a ginástica rítmica, como eu falei, ela é um pouquinho mais nova do que a ginástica artística. Ela nasceu depois que aquele rapaz, que eu falei na aula passada, da ginástica artística, depois que ele pegou a ginástica artística para virar esporte, é que a ginástica rítmica nasceu. Porque aí um rapaz, quando viu aquele esporte que estava acontecendo já, que era a ginástica artística, com tudo que estava acontecendo, ele começou a ver, opa, que esporte maneiro. Ah, eu vou criar um esporte parecido com esse. Mas naquela época onde ele morava, só tinha alguns materiais. Então ele pensou o quê? Pô, eu não tenho os aparelhos que a outra ginástica lá que eu tinha visto do rapaz tem. Ah, então eu vou criar uma ginástica que não precisa de aparelho, mas que ela precisa muito do corpo, mas eu vou usar algumas coisas para ajudar. E aí o que ele fez? O que ele tinha lá onde ele morava? Ele tinha bola, ele tinha bambolê, ele tinha fita, ele tinha corda. E aí com isso, ele começou a criar um esporte diferente. Como é que era essa brincadeira? Como é que era esse esporte que ele criou? Como é que era essa atividade que ele fez? Ele pegou
colocou os movimentos da ginástica artística junto com esses materiais. Só que, poxa, imagina, gente. Imagina que doideira que ia ser. O cara só pegar e fazer isso, colocar isso. A pessoa tem que ficar lá dando cambalhota e jogando a bola pro alto. Só isso. Ia ficar sem graça, certo? Isso aí, ia ficar sem graça. Então o que ele pensou? Opa, só tem uma forma. Pô, eu preciso arrumar uma forma disso não ficar sem graça. Disso ficar muito interessante para quem esteja vendo. E aí o que aconteceu? Ele acabou indo em teatros, ver peças de teatro. E em algumas peças que ele foi ver, ele viu que as pessoas estavam fazendo o teatro usando música. Então as pessoas não falavam, mas elas usavam o corpo para expressar o que a música estava querendo dizer. E aí ele ficou olhando aquilo, ficou olhando. E sabe aquela lâmpadazinha que aparece na cabeça dos desenhos animados? Pum, aparece uma lâmpadazinha? Foi isso que aconteceu com ele. Na mesma hora ele teve uma ideia, olha, eu vou pegar aquilo que eu peguei da ginástica artística, vou juntar com os materiais que eu pensei para ginástica, para isso que eu quero fazer, para essa brincadeira, esse esporte que eu quero criar. E além disso, eu vou colocar música. E vamos ver no que vai dar. E aí o que aconteceu? Depois de muito tempo, 10 anos depois dele ter criado esse esporte lá onde ele morava, esse esporte ficou muito conhecido, a ginástica rítmica, e com isso começou-se a fazer muitas apresentações de ginástica rítmica. E aí ele começou a ver que aquilo dali poderia virar um esporte e mais pra frente virar até mesmo um esporte olímpico. E 10 anos depois, pra tu ver, 10 anos depois desse rapaz ter criado isso, virou um esporte que começou a ter competições. As competições foram feitas pela Federação Internacional de Ginástica e nesse período também esse esporte virou um esporte olímpico. Ele entrou para as Olimpíadas. E então agora, essa foi simplesmente a historinha, para vocês saberem como foi criado a ginástica rítmica. Mas beleza, a gente entendeu a história. Essa aí é uma forma da gente ver como é que era a ginástica rítmica. O que é a ginástica rítmica. Mas beleza. E aí, tio? Tem uma coisa aí. Como é que se joga a ginástica rítmica? A ginástica rítmica, como qualquer outro esporte da família técnico combinatório, ela precisa usar o quê? Boa resposta. O corpo. O corpo precisa ser usado e todos os movimentos que eu faço com o meu corpo os movimentos têm que ser bonitos para que as pessoas me deem uma nota mais bonita, uma nota melhor. Quanto mais o meu movimento for bonito, mais a minha nota vai ser melhor. Quanto mais o meu movimento não for tão bonito, mais a minha nota vai ser menor. Se você parar para pensar, a mesma coisa que a gente faz com os exercícios nossos da escola. Quanto mais eu faço o meu exercício correto, certinho, minha nota é o quê? Boa. Se eu não fizer meus exercícios corretos, se meus exercícios forem errados, não tiverem sido feitos corretamente, minha nota vai ser o quê? Não vai ser tão boa. Pode não ser tão ruim, mas também não vai ser muito boa. Então é a mesma coisa na ginástica. Se os meus movimentos fazendo a ginástica forem movimentos bons, minha nota vai ser lá em cima. Se os meus movimentos não forem tão bons, vai ser lá embaixo. Por isso eles treinam muito para fazer os movimentos. Nas aulas lá que a gente for fazer, nas aulas online, eu vou estar mostrando para vocês vídeos da ginástica rítmica para vocês verem como que o movimento é bonito. E aí, na ginástica, como eu falei, faz parte do técnico combinatório e tem isso daí. São movimentos que precisam ser feitos da forma mais bonita possível para que a nota seja boa. Só que tem uma diferença da ginástica artística para a rítmica, como eu falei lá no início. A ginástica artística é usar os aparelhos e o próprio corpo. Na rítmica é um pouquinho diferente.
são usados objetos para fazerem parte da apresentação do que elas vão estar fazendo. Então são usados o quê? Fitas ou cintas, como é chamada na ginástica artística, na ginástica rítmica, cintas, cordas, bambolês, maçãs, bolas e o próprio corpo. Então, a ginástica artística, a ginástica rítmica, ela é um pouquinho, para falar a verdade, mais complicada do que a ginástica artística. Por quê? Na ginástica rítmica, além de eu ter que olhar o meu movimento para ver que o meu movimento está bonito, eu também tenho que tomar cuidado por causa do objeto que está fazendo parte da minha apresentação. Eu não posso deixá-lo cair. Então eu tenho que fazer uma estrelinha jogando a maçã lá para o alto. Então eu tenho que conseguir fazer a estrelinha e jogar a maçã para o alto, e ao mesmo tempo, quando eu voltar a ficar em pé, eu tenho que conseguir segurar a maçã. Olha como é que não deve ser fácil fazer. Então, agora a gente vai estar falando sobre as provas da ginástica rítmica. Quais são as provas dessa ginástica? Quais são as provas? Então vamos lá. Vou começar para a gente poder não perder muito tempo então. As provas da ginástica rítmica são simples. Uma prova é a cinta. Não são nem só provas, né? Quais são os objetos que são usados na ginástica rítmica? A cinta, tá? A cinta nada mais é do que uma fita. Sabe essas fitas que a gente usa para fazer laço de presente? Para embrulhar presente? É isso. A cinta nada mais é do que uma fita daquela, só que na ponta dela ela tem alguma coisa dura para que a gente possa segurar na mão e rodar, fazer os movimentos para rodar em volta do corpo. Igual vocês estão vendo a menina fazendo aqui, ela está com a perna lá em cima, uma perna lá em cima, a outra aqui embaixo e rodando a fita em volta do corpo dela. Fácil ou difícil? Não é tão fácil como a gente imagina. A gente às vezes vê a pessoa fazendo lá e acha, talvez é muito fácil. É fácil a gente ficar parado no chão, com os dois pés no chão, rodando a fita lá em volta da gente. E assim mesmo, talvez a gente ainda vai fazer a fita ficar embolada na gente e a gente pode até cair. Mas, imagina, você colocar um pé quase por cima da sua cabeça, como ela está fazendo, e rodar uma fita ao mesmo tempo em volta de você. Não é uma coisa tão fácil, mas dá para se fazer. Então essa é a cinta. É um dos objetos que é usado na ginástica rítmica. O segundo objeto que é usado na ginástica rítmica é o bambolê. O bambolê todo mundo conhece, ou o arco. Alguns chamam de bambolê na ginástica rítmica, outros chamam de arco. O bambolê todo mundo conhece, lá na escola tem. O bambolê é aquele que a gente bota na cintura e balança a cinturinha. Isso aí. O bambolê é isso. Esse é o bambolê. Só que na ginástica rítmica, o bambolê é usado um pouco diferente do que a gente usa. Lá na escola a gente usa muito para brincar de jogo para acertar alguma coisa, ou a gente usa o bambolê para fazer algumas brincadeiras lá no chão. Na ginástica rítmica, o bambolê é usado para fazer movimentos. Olha o que essas meninas estão fazendo. Elas estão pulando e passando no meio do bambolê, no alto, as duas juntas. Ela não pulou uma primeiro para depois pular a outra. Não, as duas pularam juntas. Olha só como é que é difícil. As duas poderiam bater com a cabeça uma na outra aqui. Mas não bateram, elas estão passando bem pertinho uma da outra, mas estão passando por dentro do bambolê. E o bambolê está fora do chão. A outra colega dela está segurando o bambolê para o bambolê não ficar no chão. Então, olha só como é que não é fácil. Mas é mais um objeto que é usado numa apresentação da ginástica rítmica. Então a gente vai agora para o próximo objeto que é usado na ginástica rítmica. Qual é o próximo objeto usado na ginástica rítmica? A bola. Não é o futebol, hein? Não é o futebol. Elas usam uma bola de plástico. Ela é uma bola especial, uma bola feita para elas. E é uma bola de plástico. Só que elas fazem tanta coisa com essa bola, ó, só você ver o que ela está fazendo. Ela está só com o cotovelo apoiado no chão,
e tá com as pernas por cima da cabeça. Eu queria ver se alguém tem coragem de fazer isso. Se alguém tem coragem de fazer esse movimento que ela está fazendo. Ela tá com as pernas por cima da cabeça. Eu não consigo fazer. Se eu fizer isso, minha coluna fica totalmente travada. Se eu fizer isso, eu nem levanto do chão. Mas olha só como é que ela tá fazendo. Doideira, né? Difícil, deve ser difícil pra caramba. E além dela tá fazendo isso, ela ainda tá batendo com o pé na bola. Olha que dificuldade. É difícil ou não é? Eu também acho. Também acho bem difícil as coisas que essas meninas fazem. Mas a gente pode tentar fazer. Então essa é a bola. É mais um objeto que é feito, que é usado numa apresentação da ginástica rítmica para que a apresentação fique bonita. Todos esses materiais que eu estou mostrando para vocês, todos eles são usados. Tá? Podem não ser usados. Depois, daqui a pouco, a gente vai ver uma coisinha diferente. O outro, que a gente chama de maçã, não pensem que é uma maçã igual a gente usa para comer, não, tá? Ó, é duas coisinhas, é duas hastezinhas que na ponta dela é parecido com uma maçã da Amor. O que elas usam aqui é parecido com uma maçã da Amor. É um pauzinho que na ponta tem uma maçã. Ali não é uma maçã verdadeira, é uma coisinha, uma hastezinha que parece um pouquinho com o formato de uma maçã, só que não chega muito próximo porque a maçã é mais achatadinha, aquele ali é mais larguinho, ele é mais para cima, ele é maiorzinho. Mas ele é chamado, esse objeto é chamado de maçã. E o que elas fazem com essa maçã? É o que eu falei com vocês. Ó, aqui ela está fazendo uma abertura muito grande com as pernas, virando a cabeça para trás e com a maçã aqui em cima. Isso tudo junto ao mesmo tempo. Às vezes, tem vezes que elas jogam para cima uma maçã, fazem uma cambalhota no chão e pegam a maçã de novo. Então não é tão fácil. Vocês vão ver nos vídeos que eu vou mostrar para vocês nas aulas ao vivo, que não é tão fácil assim. Então o que acontece? Essa é a maçã, mais um objeto que é usado na ginástica, nessa ginástica rítmica. E o último objeto que é usado nessa ginástica é a corda, que a gente conhece. A corda é a mesma corda que é usada para a gente brincar de pular corda. Lógico que elas têm cordas de cores diferentes, elas compram cordas de outras cores. Para quê? Para ficar mais bonito e parecer mais com a roupa que elas estão usando. Então elas têm mais materiais de várias cores para elas poderem usar, mas é uma corda normal. E ela faz todos aqueles movimentos, cambalhota, estrelinha e tudo mais, tendo a corda junto com ela. Então ela tem que usar a corda em todo o movimento que ela fizer. Mas aí tem uma coisinha. Essa corda não é tão grande igual a que a gente usa. Pode ver que ela é menorzinha. E ela usa essa corda de todas as formas. E o que eu queria passar para vocês nesse momento, nesse final da aula? Como eu falei, eles usam esses materiais. Eles usam. Só que a ginástica rítmica, ela pode ser feita em grupo, como eu vou mostrar, vou voltar a imagem lá do bambolê para vocês verem uma coisa. No bambolê, elas estão o quê? Isso aí, elas estão em trio. Tem 3 pessoas, mas podem ser feitas com mais gente. É que a foto aqui está mostrando só as 3. Pode ser que tenha outras meninas fazendo a apresentação junto com elas. Então a ginástica rítmica, uma prova de ginástica rítmica, ela pode ser feita em grupo, como ela pode ser feita individual. Em grupo, precisa-se ter os 5 objetos. Quais são os 5? Me ajuda aí. A cinta. Não entendi o outro. A bola, arco, mais o quê? Corda e tá faltando um. Qual é o último que tá faltando? A maçã. Então, numa atividade aonde é feita em grupo, esses 5 objetos têm que estar presentes. Eles têm que estar na apresentação, os 5 objetos. Quando você faz uma prova de ginástica rítmica individual ou sozinho, aí você escolhe o material que você vai usar. Você escolhe se você quer usar 1,
ou se você vai usar 2 e vai trocar no meio da sua apresentação, mas você pode escolher. Não precisa ter os 5. Eu posso escolher. E como eu falei, que aconteceu lá na história, que é verdade, todas as provas de ginástica, todas as provas de ginástica rítmica são feitas com música. Então eu tenho que usar a música em todas as provas. Então olha só como é que deve ser difícil fazer a ginástica rítmica. Você precisa fazer os movimentos com o corpo, estrelinha, cambalhota, saltos. Você precisa fazer isso. Isso precisa estar ter na apresentação. Você precisa ter um objeto no individual. Você precisa ter um objeto ou 2 para você ir trocando no meio da sua apresentação, mas precisa ter um objeto daqueles ali que a gente mostrou. E você precisa ter música. Então eu preciso fazer os movimentos do corpo usando esse objeto e ainda fazer uma coreografia. Olha como é que é difícil. Para fazer tem que fazer uma coreografia para que o público veja aquela coreografia, os juízes vejam aquela coreografia e fale assim, nossa, que bonito que ela fez. Como que ficou bonito tudo isso? Tanto no individual como no grupo. No grupo ainda é mais complicado porque você tem que fazer uma coreografia para que todo mundo faça a coreografia igualzinho e cada um vai estar usando um dos objetos. Então, olha só, hoje a gente fez a nossa aula de ginástica rítmica, aprendeu um pouquinho sobre ginástica rítmica. A gente viu que não é fácil, não deve ser fácil. Se alguém quiser tentar, depois a gente vai tentar fazer na escola para a gente poder ver se é fácil ou é difícil. Mas hoje a gente fez a nossa aula teórica de ginástica rítmica. Então, espero que vocês tenham gostado. Prestem atenção no videoaula, prestem atenção na apostila, prestem atenção nos exercícios que vão ser colocados na plataforma para que vocês realizem os exercícios. Então, não deixem de prestar atenção, não façam exercícios ou o que for de uma forma, de qualquer maneira. Prestem atenção nos exercícios que vão ser feitos. E no final dessa aula eu vou estar só passando para vocês uma coisinha, gente. Na terça-feira agora, tá? Esse vídeo vai estar na plataforma, o exercício vai estar na plataforma, mas nessa terça-feira agora eu não vou estar presente no ao vivo, tá? Por quê? Nós vamos ter o conselho de classe nosso lá da escola. E nesse conselho de classe, eu não estarei no ao vivo. Então, o conselho de classe vai ser na terça-feira, tá? Na terça-feira, eu até coloquei o comunicado lá na plataforma, mas estou reavisando aqui no vídeo para vocês. Nessa terça-feira a gente vai ter um conselho de classe do primeiro bimestre e com isso eu não vou estar ao vivo na plataforma. As atividades vão estar lá, esse vídeo vai estar lá para vocês verem, mas eu não vou estar ao vivo. Tá? Na outra semana, na outra terça, sem ser essa terça dessa semana, a terça da outra semana, podem contar que eu vou estar lá com vocês no ao vivo. Beleza, galera? Então, ó, beijo para vocês, saudade e ó, estudem.